Paz e graça, meu amado e querido irmão em Cristo Jesus, seja bem-vindo à nossa primeira aula desta série Começando a Vida Cristã. Se você está iniciando esse curso, fique tranquilo, esse vai ser um momento de grande crescimento na sua vida, nesses primeiros passos na vida cristã. Como eu falei no vídeo de lançamento, eu vou estar usando esta revista, a revista Começando a Vida Cristã, da editora Cristã Evangélica. Você pode adquirir esta revista em qualquer loja desses artigos religiosos, né? E com certeza você vai aprender muito através desta leitura. Esse vídeo vem para somar, para te ajudar a entender esta revista e a responder a estas 16 perguntas que a revista traz a respeito desse tema, servindo como base, como alicerce para a vida cristã, ok? Então eu quero convidar você a imergir neste conhecimento, nestas aulas que teremos juntos aqui nesta série, que vai servir para abençoar poderosamente a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e irmãos da igreja, familiares, para que outras vidas possam também ser abençoados pela Escola 100, que tem o propósito de trazer crescimento, edificação e multiplicação no corpo de Cristo. Muito bem, como eu disse, hoje nós vamos começar a nossa aula 1 e hoje nós vamos responder a primeira pergunta da revista, mas antes disso, vamos ver aqui. A primeira pergunta é: por que preciso conhecer a Jesus? Esse é o primeiro questionamento que nós teremos o esclarecimento através desta série. Por que preciso conhecer a Jesus? O texto de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, na verdade é o texto áureo das Escrituras. É o versículo-chave da nossa fé. Todo cristão precisa saber decorado este versículo. Esse versículo precisa estar no nosso coração, na nossa mente, todos os dias. Precisamos lembrar desta verdade, ok? O versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo fala do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, para poder pagar um alto preço pelas nossas vidas. Nós temos muito o que aprender e o que entender apenas nesta passagem de João capítulo 3, versículo 16. Então, para que você possa decorar esse versículo, anota ele aí no seu caderno de anotação. Inclusive, se você ainda não tem, pegue um caderno de anotação, a sua revista e acompanhe a lição junto comigo. João capítulo 3, versículo 16. Memorize essa passagem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quem crê em Cristo não perecerá, mas terá a vida eterna. Por que eu preciso conhecer a Jesus? Esse versículo já poderia responder tudo. Mas, antes de mais nada, gente, nós precisamos entender quem é Jesus. Por que eu preciso conhecer a Jesus? Em primeiro lugar, tem que nos trazer o entendimento de quem é Jesus. Ora, Jesus é aquele que foi prometido pelo Pai, o Messias, o Cristo, aquele que seria o ungido de Deus para salvar o homem da condenação do pecado. Se olharmos para simplesmente o nome Jesus Cristo, Jesus vem da palavra Yeshua, que significa Salvador. E a palavra Cristo vem do grego, que significa ungido. A mesma palavra para Messias. Messias muito usado no hebraico, no Antigo Testamento, e Cristo
no Novo Testamento escrito no grego, com o mesmo significado, ungido. Ou seja, Jesus é o Salvador ungido, aquele que o Pai enviou à Terra para pagar um alto preço pelo pecado da humanidade, nos resgatando, nos comprando novamente e nos ligando a Ele. Parece até muita informação, mas eu te convido a se deleitar nas Escrituras, se deleitar na Palavra de Deus ao longo de toda esta lição e também dos outros vídeos que estarão aqui no YouTube. Nós estaremos trazendo esclarecimento sobre esse tema central das Escrituras, que é a respeito de Cristo. Jesus, Cristo, o Salvador ungido. Por que nós precisamos tanto conhecer a Jesus Cristo, conhecer o Salvador ungido? A gente mora num país cristão. O Brasil, ele é um país de cristão. As crianças, logo nas primeiras palavras, elas estão ali conectadas com a religião de alguma forma e escutam falar a respeito de Jesus como o Filho de Deus, como o Salvador do mundo. E mesmo não tendo uma consciência muito clara a respeito de quem é Jesus, todos já ouviram a falar a respeito dele, pelo menos em nossa nação brasileira. Mas o que acontece? Será se nós temos um entendimento real de que quem é de fato Jesus Cristo, que não é simplesmente o Jesus de Nazaré, ou um Jesus histórico, um Jesus humano simplesmente, mas é o prometido de Deus, o prometido do Pai ao mundo? Precisamos fazer esta reflexão para que nós possamos entender por que precisamos tanto conhecer a Jesus. E aí nós vamos estar usando a revista. A maior questão que precisamos conhecer a Jesus é por causa do problema do pecado. Jesus, na verdade, ele é a resolução para nós, para o problemão que se chama pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, sem exceção. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,10 diz isso, que não há nenhum justo, nenhum sequer. E Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos, toda a humanidade pecou, levando-se um sério problema diante da sua vida. E esse problema é o pecado. Mas o que é o pecado? Gente, o pecado ele tem como significado errar o alvo. Se olharmos lá para o texto de 1 de João, capítulo 3, versículo 4, o texto diz assim: porque o pecado é a transgressão da lei. Certo? E o que é transgredir a lei? A palavra transgressão significa ir além do que é permitido. Pecado é você ir além daquilo que é permitido. Todas as leis que Deus criou, seja ela física ou espirituais, foram criadas para o próprio bem dos homens. Quando ele quebra essas leis, ele fere a si mesmo e fere ao Criador que fez todas as leis, prejudicando a sua própria vida. Adão e Eva fizeram isso no Jardim do Éden. Quando tiveram a oportunidade de obedecer a Deus, de comer de qualquer fruta, em qualquer árvore, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Mas eles foram além daquilo que era permitido a eles. Comeram desta árvore, deste fruto que os separou da presença de Deus, que quebrou o relacionamento entre a criatura e o Criador. O pecado é justamente tudo aquilo que nos faz ir além do permitido, que nos faz ferir a Deus, quebrando as suas leis, quebrando os seus princípios. Esse é o grande problema da humanidade. É exatamente transgredir a lei, que não é uma lei dos homens, mas é a lei de Deus. O
O problema do pecado é a sua extensão. O pecado não afetou apenas Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado afetou todo o universo, afetou os céus, afetou a terra, afetou o reino vegetal e também o reino animal. O pecado afetou toda a raça humana. Romanos 3,10 que eu falei e 23 fala sobre isso. Infelizmente, meu irmão, não sei se você sabia, mas o pecado, ele afetou a minha vida, ele afetou a sua vida. Você foi diretamente afetada pelo problema do pecado. Por mais que tenha começado lá em Adão e Eva, mas tenha alcançado todos os homens. Herdamos essa natureza pecaminosa, essa tendência natural pelo erro. Uma coisa que eu gosto de sempre fazer a comparação, veja na criação de seus filhos, ou então das crianças da sua casa. Veja como naturalmente as crianças estão tendenciosas ao erro. Procure ensinar palavras de sabedoria aos seus filhos, como um muito obrigado, como um dá licença, por favor. Essas palavras de sabedoria. Agora, ele vai ter dificuldade de aprender. Agora, se a criança escutar um palavrão que seja, rapidamente ela reproduz aquilo. Pela nossa tendência natural ao erro, ao pecado, pela herança pecaminosa que recebemos de Adão. De Adão nós recebemos a descrença, a incredulidade, a obediência, quebrar princípios, quebrar mandamentos, ir além do permitido, desde a infância. Ainda que impere em nós a questão da inocência, né? De sermos crianças inocentes, mas naturalmente nós já estamos tendenciosos a pecar contra Deus, a errar o alvo, por causa da herança que recebemos de Adão. Não porque fomos criados por Deus assim, mas por causa da herança que recebemos de Adão e Eva, que foram além do permitido e pecaram contra Deus. Então essa extensão, ela alcançou todos os homens. O problema do pecado, além da sua extensão, é os seus efeitos. Os efeitos que ela causou na humanidade. Por causa do pecado de Adão e Eva, a terra foi amaldiçoada. A mulher foi castigada. Toda a humanidade foi condenada por causa do pecado. Agora, a morte física e espiritual entraram na história, passaram a existir. Tudo isso por consequência, por efeito do pecado na criatura. A criatura agora cortou todos os seus laços, todos o seu relacionamento com o Criador. O pecado tem esse poder de nos separar de Deus, porque Deus é santo. E o pior de tudo, esse pecado, ele caiu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Meu irmão, o que eu quero te dizer aqui, através desse vídeo, é que você é um pecador. Eu não estou aqui simplesmente para falar coisas que você quer ouvir. Eu estou aqui para te ensinar as Escrituras, para te falar do teu problema, que é o meu problema, é o problema da humanidade. Para abrir os teus olhos, para que você perceba o quanto você é um pecador. Alguém que naturalmente transgride a lei de Deus, que vai além do permitido. Esse problema alcançou a sua vida. Não importa quantas obras de caridade você faz, quantos pobres você ajuda, como você é uma pessoa honesta, íntegra, que gosta de fazer coisas boas nesse mundo. Mas além de tudo isso, eu ainda tenho para lhe dizer que você continua um pecador. Porque o problema do pecado é esse, ele alcançou toda a humanidade, a extensão, o efeito é esse. E agora?
Como fazer para escapar dessa condenação? Você está num beco sem saída? Não vê nenhuma luz no fundo do túnel? Porque o pecado ele faz isso. Mas aí eu te digo, não se desespere. Há uma solução para o teu problema. Há uma luz para o teu caminho. Essa luz, meu irmão, há uma solução. Olha só, a solução para o pecado. A solução para o pecado, em primeiro lugar, gente, está nas Escrituras. Está na Bíblia, na Palavra de Deus. É nela que nós encontramos o Verbo de Deus. É nela que encontramos a direção para o nosso caminho. É na Palavra de Deus que nós encontramos a solução contra o pecado. Por isso, eu te convido a você ler as Escrituras, a você se debruçar diante dela, a você ter ela como um alimento diário, não só aquele alimento que você tem aos domingos, quando você vai a uma cerimônia, a um culto ou a uma missa. Eu te convido a você ter a Bíblia, a solução para o teu pecado, todos os dias da sua vida. Assim como o teu corpo precisa de um alimento natural, a tua alma precisa de um alimento espiritual. E ela é a Bíblia Sagrada. Hoje nós temos Bíblia em diversos formatos, modelos, no aplicativo do celular, no tablet, no computador. Então, meu irmão, não temos desculpa. O que você precisa é ler a Palavra de Deus e encontrar a solução para o pecado. Jesus é a solução para você, meu irmão. Na Palavra de Deus, o que você vai encontrar é exatamente isso, é Jesus. Quem é Jesus? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele traz este ensino tão profundo, dizendo que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele é o principal. Ele entende o quanto ele é pecador e o quanto ele precisa da misericórdia, da graça de Deus sobre ele. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao 9, diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Muitas vezes nós estamos fundamentando a nossa salvação pelas obras que realizamos. E aqui eu não quero desprezar o valor das obras. Vamos entender que somos salvos para a realização das obras, mas que também não somos salvos pelas obras. Precisamos fazer essa diferenciação para que entendemos que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi o sacrifício perfeito. Ali ele pagou o alto preço, o preço de sangue, para perdoar os nossos pecados. Não há nada nesse mundo que nós possamos fazer para receber o perdão dos nossos pecados, a não ser entregar as nossas vidas a Jesus e confessar Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. É justamente por compreender a obra de Cristo na cruz, nós estamos agora crucificando as nossas vidas com Ele, para que a obra dele possa ser completa nas nossas vidas e assim tenhamos os nossos pecados perdoados. A nossa obra de caridade não tem poder de perdoar os nossos pecados, não tem poder de nos ligar a Deus. Nós podemos ser o homem mais honesto, a mulher mais íntegra, mais sábia da terra. Mesmo assim, meu irmão, isso não tem o poder de ligar você a Deus, de perdoar os seus pecados. Não. Agora, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, esse sim, tem o poder de perdoar os teus pecados, de apagar todas as tuas transgressões. Quem é Jesus? Aquela perguntinha que eu fiz no começo desta lição. Gente, Jesus é Deus. Ele faz parte da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que
que são um. Eu não estou falando aqui de politeísmo, eu estou falando aqui de monoteísmo. Só um Deus dividido em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez vai surgir muitas dúvidas a respeito disso, mas nós iremos falar sobre isso lá na frente. Isso é apenas para que você possa entender: Jesus é Deus, é o tema central das Escrituras. Olhe, desde Gênesis até Apocalipse, entre os 66 livros da Bíblia, você vai ver uma referência intrínseca a Cristo Jesus. Por mais que não tenha o nome Jesus ali, você vai ver que tudo aponta para Ele. Você vai ver que Ele participou da criação com o Pai. Ele viveu como um homem, mas viveu também como no mundo como Deus, 100% Deus, 100% homem. A Bíblia fala em João 14,6, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Foi Ele mesmo que disse esse versículo. O texto diz: e disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele, meu irmão, é o caminho que você precisa andar. Ele é a verdade que você precisa viver. Ele é a vida que você precisa ter, meu irmão. Ele é tudo aquilo que você precisa. Jesus, para você entender quem é Jesus, você precisa entender o que Ele fez. Ele morreu por você. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Ele foi enviado. Enviado por quem? Pelo próprio Pai. Enviado para quem? Para a humanidade caída, a humanidade em pecado. Ele foi enviado para que você hoje pudesse ter vida. Além de enviar o mundo para salvar, Jesus veio para reconciliar o homem a Deus. Havia um grande abismo entre Deus e o homem. Nada podia ligar o homem a Deus. Esse abismo era enorme. Mas Jesus Cristo foi aquele que veio com a capacidade de, como homem e como Deus, ligar o homem novamente em Deus, a um relacionamento. Meu irmão, viver a nova vida em Cristo é mais do que ser uma pessoa religiosa, do que ser um frequentador de igreja. É entender a obra de Cristo, é viver a obra do Calvário, é entender o Evangelho, o ensinamento de Jesus. E é por isso, meu irmão, que você vai ver que Ele veio reconciliar o homem a Deus, para que agora nós não venhamos apenas a ter uma religião, mas tenhamos um relacionamento com Deus, de intimidade, de compromisso, de aliança com Ele. Ele veio para oferecer ao homem a vida eterna. Estávamos todos condenados, mortos espiritualmente, para experimentar a morte física e depois a morte eterna, totalmente separados de Deus. Mas Ele veio para nos oferecer a vida eterna. Olhamos para essa vida de forma temporal, mas quando temos Cristo no nosso viver, dentro do nosso coração, passamos a olhar para a eternidade, entendendo que tudo isso aqui é algo passageiro e que viveremos a eternidade na presença de Deus, glorificando o seu nome. Glória a Deus por isso, meu irmão. Ele veio para se tornar o único, presta atenção no que eu estou te dizendo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é aquele que intercede pelos nossos pecados. Ele é aquele que leva as nossas orações a Deus. Ele é aquele, meu irmão, que nos salva, que nos liberta, que nos une ao Pai. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. A sua obra redentora envolve morte, ressurreição e ascensão. Porque aquele Jesus Cristo que foi morto, que foi crucificado, morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou para provar que as suas palavras são dignas de confiança, elas são verdadeiras. Todos os milagres que Ele realizou, todas as curas que fez, os mortos que ressuscitou, todas as suas palavras de salvação são dignas de confiança. Por isso Ele ressuscitou. Passou ali mais alguns dias caminhando sobre a terra,
antes de subir aos céus. E quando subiu aos céus, meu irmão, antes de subir, prometeu que vai voltar para arrebatar a sua igreja. Como eu disse, parece muitas informações nesta primeira lição, mas tenha calma, tenha paciência, nós vamos desenvolver aqui esses assuntos com mais clareza ao longo do tempo. E como eu disse, isso é apenas o alicerce, a base do conhecimento que você vai ter, da sua busca pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Cristo, tá certo? Então é isso aí, Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo e o que Jesus Cristo fez para as nossas vidas. A ressurreição é fundamental para a nossa fé. Saber que Jesus ressuscitou, gente, isso é fundamental para a nossa fé cristã. Nos traz convicção de toda a sua palavra. Ele serviu para confirmar a divindade de Jesus. Garantiu a nossa justificação. Garantiu que Ele vai voltar para arrebatar o seu povo. Então, Jesus, Ele é a única, você categórico aqui, Ele é a única solução para o pecado. Ele é o que você precisa, meu irmão. Entenda o quanto pecador você é e o quanto você precisa receber a salvação em sua vida. Crendo em seu nome. Se identificando com a obra de Cristo. E assim, nós já estamos chegando ao finalzinho desta lição. E aqui nós vamos para uma pequena revisão. Hoje você aprendeu que você é um pecador e que estava condenado. Jesus é a única solução para o seu problema, porque só Ele pode te salvar. A fé em Jesus Cristo é a condição para a salvação. O que você precisa para ser salvo? Crer em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Agora, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, escuta o que eu estou te falando, agora eu quero conversar com você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não tomou esse passo de fé, de entregar a sua vida a Ele, se identificando com a sua obra, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, por entender o quanto você é pecador e quanto Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Antes de você prosseguir para a segunda aula, entregue a sua vida a Ele neste momento. Entregue, faça uma oração a Deus. Eu quero orar por você aqui no final desta aula. Faça uma oração a Deus, entregando a sua vida a Ele. Diga: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. E que a partir de hoje, Tu venha fazer morada na minha vida. E que eu venha entender o quanto eu sou pecador. E que eu preciso da Tua salvação, do Teu cuidado, da Tua direção sobre a minha vida. Que através dessas palavras de confissão que você vai fazer agora, você possa de fato viver uma nova vida em Cristo Jesus, pelo entendimento de quem você é, o pecador, e de quem Jesus é, o Salvador da tua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta primeira lição, onde nós aprendemos por que precisamos conhecer a Jesus Cristo. Quem de fato é Jesus e quem nós somos. Na verdade, não foi apenas uma questão, foram 3 questões aqui respondidas nesta lição. Por que precisamos conhecer a Jesus? Quem é Jesus e quem somos nós? Nós somos os pecadores que precisamos de Cristo, daquele que morreu em nosso lugar. Eu oro, Senhor, por esta vida que entregou a sua vida ao Senhor, que nesses primeiros passos de fé elas possam te conhecer cada vez mais, que Tu se revele através das Escrituras, através da ação do Teu Espírito Santo, de uma maneira poderosa, Senhor, e que através dessas lições nós possamos crescer cada vez mais e mais em nome de Jesus. Abençoa as nossas lições, Pai. Em nome de Jesus, amém
e amém. Glórias a Deus! Se você ainda não tinha entregado a vida para Jesus, eu quero te dizer que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, isso aconteceu na tua vida hoje, meu irmão. Agora, nós estamos aqui para dar continuidade a esta jornada e eu aguardo você no nosso próximo vídeo respondendo a segunda pergunta desta lição. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.